A Rede Maranata de Programas em Rádio apresenta De Onde Viemos, Para Onde Vamos. Esta é a segunda entrevista da série De Onde Viemos, Para Onde Vamos. O jornalista Michelson Borges fala sobre a controvérsia entre a teoria da evolução e o criacionismo científico, tendo como foco principal o dilúvio e a Arca de Noé. Michelson Borges é entrevistado por Hamilton Menezes. Michelson, no livro de Gênesis, capítulo 6, versos 11 a 22 e capítulo 8, versículos 1 a 19, encontra-se a história do dilúvio. Sem dúvida, o episódio do dilúvio é um fato discutido não só nos nossos dias, mas também antes mesmo de ele ter acontecido. Os contemporâneos de Noé, quando ouviam-no dizer que haveria um dilúvio, zombavam dele. Diziam que nunca havia antes chovido sobre a terra e que isto era invenção. Por que os antediluvianos duvidaram do anúncio de chuvas? Como eram as condições da terra pré-diluviana? Hamilton, o consenso entre muitos estudiosos e cientistas é de que a Terra naqueles dias era coberta por um dossel, uma camada de vapor d'água, criando um efeito estufa em larga escala no planeta, o chamado efeito greenhouse. Esse efeito, devido a uma permanente capa de nuvens na atmosfera inferior, a troposfera, teria produzido um meio ambiente mais favorável à vida. A Bíblia faz referência a esse dossel em Gênesis, capítulo 1, verso 6, quando diz: "E disse Deus, haja firmamento, ou atmosfera, no meio das águas e separação entre água e águas. Então Deus fez o firmamento e separação entre águas, debaixo do firmamento, oceanos, lagos e rios, e águas sobre o firmamento, o dossel." Assim podemos constatar que as condições climáticas antediluvianas eram bem diferentes das atuais em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, não havia chuva anterior ao dilúvio, o que gerou a descrença dos conterrâneos de Noé quanto à predição da catástrofe. Segundo, o planeta era regado por um orvalho subordinado à umidade, saturação e condensação. Inclusive há indícios, Hamilton, de que não sopravam ventos na mesma proporção de hoje. E terceiro, o clima do planeta provavelmente era o mesmo em toda parte. Sabe-se, por exemplo, que áreas desérticas como o Saara, o grande deserto australiano, o Atacama chileno e regiões ressequidas do oeste americano foram outrora pantanosas e úmidas, com água em abundância. Em outras regiões, hoje áridas, há vestígios de floresta. Mas para que essas 3 condições pudessem existir, era necessária, como disse, uma camada atmosférica de vapor para aumentar a pressão e para manter a temperatura uniforme no planeta através do efeito estufa. Alguns pesquisadores creem que na superfície do mundo primitivo havia uma rede intrincada de mares e cursos de água estreitos, cuja localização precisa ainda ser determinada pelos pesquisadores. Embora o clima uniforme inibisse movimentos de massa de ar, bem como tempestades e chuvas pesadas, um ciclo diário de evaporação e condensação local manteria a umidade igual por toda parte. O clima favorável, ajudado pelo filtro de radiações altamente eficiente, propiciado pelo toldo de vapor de água, o dossel, certamente favorecia a abundante vida animal e vegetal, e também o crescimento de animais de grande tamanho. E, inclusive, a Bíblia faz referência a esses grandes animais, esses grandes organismos. Leia, por exemplo, Gênesis 6, verso 4, onde se faz referência aos gigantes antediluvianos. Leia também Números 13, 33 e Deuteronômio 13, 11. Nessa última passagem, Deuteronômio 3, verso 11, são dadas as medidas da cama de Og, rei de Bazã, e último dos gigantes refaíns. A cama dele tinha 4 metros por 2, o que nos dá uma indicação aproximada da estatura desses homens do passado. São exatamente essas condições favoráveis do mundo de então que justificam, em grande parte, a longevidade dos antediluvianos. Além de não sofrerem as maléficas influências dos raios solares diretos, eles não estavam sujeitos a grandes variações de temperatura. Devemos acrescentar ainda o fato de que a dieta deles consistia unicamente de vegetais. E a dieta, por certo, tem relação direta com o tempo e a qualidade de vida. Com certeza. Como prova disso, eu vou ler agora para o ouvinte um resultado de uma pesquisa sobre alimentação feita nos Estados Unidos. E a pesquisa diz assim:
Por alguns anos, os cientistas têm se interessado em estudar a saúde dos adventistas. Por mais de 100 anos, os adventistas têm insistido na importância da saúde e da dieta e da necessidade de moderação na ingestão de alimentos ricos em açúcar e gordura saturada. Em quase todas as doenças de importância, os adventistas estão muito abaixo da média no que diz respeito ao risco. Algumas diferenças são surpreendentes, como, por exemplo, na enorme redução do risco do infarto do miocárdio para homens que cuidadosamente seguem as ideias de saúde de sua igreja. Nas informações obtidas, podemos observar que um homem adventista, cuja idade esteja entre 35 e 40 anos, na Califórnia, pode esperar viver 6 anos a mais do que seu companheiro mediano. E ele não apenas vai viver mais, provavelmente vai viver melhor durante esse período. Essa melhora em expectativa de vida é maior do que todos os esforços em saúde pública que conseguiram junto à população nos últimos 70 anos. Isso, Hamilton, foi publicado no livro 6 anos a mais, nas páginas 4, 5 e 6. Mas voltamos a Noé, então. Quando o patriarca Noé começou a construir aquele imenso barco de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura, com uma capacidade volumétrica de aproximadamente 568 vagões ferroviários em plena terra firme, o povo fez pouco caso. No entanto, de acordo com Gênesis 7, verso 11, romperam-se as fontes do grande abismo, aqui fazendo uma referência às águas subterrâneas e ao mar. E choveu também por 40 dias e 40 noites sobre a terra, cobrindo até o mais alto monte, que naqueles tempos, antes dos efeitos tectônicos, não eram assim tão altos como são hoje. Inclusive o pesquisador Frank Marsh, no livro Estudos sobre Criacionismo, página 303, diz que os picos das montanhas modernas aparentemente foram impelidos para cima durante a última parte do dilúvio. Michelson, você deu as medidas da arca em côvados, em metros. Quanto era? Bem, um côvado é a distância entre o cotovelo de um homem até a ponta de seu dedo indicador, ou seja, aproximadamente 50 centímetros. No entanto, estudos a respeito das medidas das pirâmides egípcias levaram os arqueólogos a acreditar que o côvado, no tempo em que as pirâmides foram construídas, media cerca de 57 centímetros. Moisés foi educado nas escolas do Egito, e é possível que tivesse usado essa medida quando escreveu Gênesis. Assim, teríamos uma medida de 170 metros de comprimento, 28 metros de largura e 18 metros de altura para a arca. Mas será que a arca teria condições de suportar a violência das águas do dilúvio? O Dr. Henry Morris, ex-professor de engenharia hidráulica e presidente do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Politécnico de Virgínia, Estados Unidos, mostrou que o tamanho e desenho da arca fariam com que ela fosse estável, capaz de suportar o ataque violento do dilúvio. Morris chegou à seguinte conclusão: a arca, como desenhada, era, portanto, de todos os modos, grandemente estável, admiravelmente adequada para o seu propósito de enfrentar as tempestades do dilúvio. Portanto, um engenheiro de hidráulica confirmando que a arca era perfeitamente estável e suportaria, com certeza, as ondas do dilúvio. Algumas pessoas se perguntam como os homens daquele tempo puderam conceber e realizar um projeto tão grande como a arca, uma vez que não havia nada parecido anteriormente. Mas devemos lembrar que Caim construiu uma cidade na terra de Nod e lhe deu o nome de seu primeiro filho. Passaram-se séculos até chegar aos inventivos filhos de Lameque. Nós conhecemos apenas de modo geral as habilidades que os homens possuíam antes do dilúvio. Eles competiam na construção de casas suntuosas, tal como os homens fazem hoje em dia. Considere o que o homem construiu depois do dilúvio. Nimrod ergueu uma cidade e a seguir o povo começou a construção da Torre de Babel, com o intuito de alcançar o céu, portanto era algo muito alto. Alguns tempos depois, as pirâmides e as ricas cidades do Egito foram construídas com grande precisão e habilidade. Como os homens primitivos puderam cortar e polir enormes pedras com ferramentas rústicas daquela época? Transportá-las através de distâncias tão grandes, colocá-las umas sobre as outras e ajustá-las tão perfeitamente? Como que eles puderam predeterminar a altura da pirâmide e da sua base? Como que puderam planejá-la para ter uma forma tão simétrica e tão bela como ela tem hoje em dia? É maravilhoso, sem dúvida. Devemos lembrar também que não muito tempo depois, algumas das outras maravilhas do Velho Mundo foram também construídas. Exato. Quando estudamos detalhadamente algumas das criações mais antigas do homem, nós podemos ter certeza, ter uma ideia a respeito dos seres humanos e dos poderes físicos e mentais que eles receberam do Criador.
eram bem diferentes dos primitivos homens das cavernas que muitos creem terem sido nossos ancestrais. Michelson, observando o nosso mundo hoje e comparando-o com o que foi o mundo antediluviano, nós notamos muitas diferenças. Um dilúvio seria realmente capaz de mudar tanto assim o nosso planeta? Hamilton, vamos tentar imaginar um grande cataclismo hidráulico irrompendo sobre o mundo atual, com correntes de água derramando-se abundantemente do céu e brotando continuamente sob pressão da crosta terrestre por todo o mundo, durante semanas a fio, até que todo o globo terrestre fosse totalmente submerso. Depois vamos imaginar tudo isso acompanhado por transbordamentos de magma do manto terrestre, por gigantescos movimentos de rochas, deslizamentos de placas da crosta, maremotos e explosões. Imaginemos os resultados correspondentes se eles ocorressem hoje. Mais cedo ou mais tarde, todos os animais terrestres pereceriam. Muitos animais marinhos pereceriam, mas não todos. Os seres humanos nadariam, correriam, subiriam em elevações e tentariam escapar às inundações, mas a não ser que tivessem um barco, um navio bastante forte e à prova d'água, certamente eles morreriam também afogados. O solo iria erodir. As árvores e as plantas seriam desarraigadas e carregadas na direção do mar, em grandes amontoados de torrentes diluvianas. Por fim, as próprias montanhas e colinas se desintegrariam e escorregariam água abaixo, em grandes deslizamentos de terra e correntes túrbidas. Lajedos de rochas se rachariam e se chocariam violentamente e, pouco a pouco, seriam reduzidas a seixos, cascalho e areia. Vastos mares de barro e rocha correriam rio abaixo, prendendo muitos animais e transportando como em jangadas grandes massas de vegetais com eles. No fundo do oceano, sedimentos agitados, águas e magma subterrâneos sepultariam hordas imensas de invertebrados, o que explicaria os fósseis encontrados em todo o mundo hoje. As águas passariam por rápidas mudanças de temperatura e salinidade, grandes massas de pasta fluida se formariam e grandes quantidades de elementos químicos seriam dissolvidos e dispersos pelas correntes marítimas. Depois disso, os sedimentos sólidos e as águas se misturariam com as dos oceanos. Por fim, os sedimentos se precipitariam quando as águas se acalmassem. Elementos químicos dissolvidos se precipitariam em tempos e lugares em que a salinidade e a temperatura permitissem, e seriam formadas grandes camadas de sedimento, logo amalgamadas em rochas por todo o mundo. É claro que isso tudo é apenas um esboço simplificado, né, Hamilton? Da grande variedade de fenômenos que acompanharam a catástrofe que foi o dilúvio. E a própria complexidade desse modelo faz com que ele se torne extremamente versátil em sua capacidade de explicar a ampla diversidade de dados que nos fornece o dilúvio. É realmente impressionante. Agora, diga-nos uma coisa, existem evidências do dilúvio fora da Bíblia? Sem dúvida, Milton. Em 1929, o arqueólogo inglês C.L. Woolley realizou uma série de escavações em um terreno junto ao Tel al-Muqayyar, na Arábia, e alguns poços foram cavados ali, tendo sido achados vários vestígios, vasos, utensílios, tabuinhas com inscrições de uma civilização. Continuaram cavando para ver até onde iriam os sinais de cultura e vida humana, e de repente os vestígios acabaram. E Woolley pensou ter chegado ao fim das escavações. No fundo do poço havia apenas uma camada de puro limo, do tipo que se forma pela sedimentação da água. Woolley recusou-se a acreditar que fosse o leito de um rio. O mais próximo era o Eufrates, cujo leito estava muito abaixo da camada de limo. E Woolley continuou então as escavações. Para espanto dos pesquisadores, cerca de 3 metros de limo depois, novos vestígios de civilização foram encontrados onde se esperava que houvesse apenas terra virgem. Vestígios, entretanto, bem diferentes dos que haviam sido encontrados acima da camada de limo. O dilúvio. Essa era a única explicação possível para essa enorme jazida de lama sob a colina de Ur, que separava nitidamente duas épocas humanas. Para tirar toda a dúvida, Woolley mandou cavar outros 2 poços distantes dali, e o resultado foi o mesmo. Restos de vasos, utensílios, uma camada espessa de limo, a mesma profundidade da anterior, e novamente abaixo da camada de limo, vestígios humanos. Mas é só lá que existem esses vestígios? Não. Os geólogos eles têm encontrado dezenas de depósitos sedimentares por toda a parte do mundo, onde existem remanescentes de animais, plantas e artefatos fabricados pelo homem, e fossilizados como se fossem gigantescos cemitérios. Isso leva a crer que houve um mecanismo de sepultamento extremamente rápido, como aconteceria no caso de uma grande inundação. O significado dos fósseis de moluscos e peixes encontrados nas rochas parece um mistério. E Manuel Velikovsky,
fez a seguinte observação: quando um peixe morre, o corpo flutua na superfície ou afunda. É rapidamente devorado no máximo uma questão de horas por outros peixes. Contudo, os fósseis de peixes encontrados em rochas estão muito bem preservados, inclusive com todos os ossos intactos. Cardumes inteiros de peixes em extensas áreas, atingindo bilhões de espécimes, são encontrados num estado de agonia, com a boca aberta em sinal de sufocação, mas sem qualquer marca de ataques de animais. Bem, então os fósseis tão utilizados pelos evolucionistas podem, na verdade, confirmar o dilúvio. Hamilton, existem até outros fatores mais surpreendentes, como o de folhas que foram preservadas no estado de pleno viço. A clorofila está tão bem preservada que é possível reconhecer os tipos alfa e beta. Um outro fato extraordinário foi a preservação de partes tenras de insetos com músculos, derma, epiderma, ceratina, melanina, liposcromo, que são elementos facilmente perecíveis, que se desintegram no máximo em poucos dias ou até mesmo em horas. O que vale dizer, então, que a incrustação foi rapidíssima. Exato. Além dos fósseis, têm sido descobertos artefatos em rochas sedimentares ao redor do mundo. Um bom exemplo foi a descoberta de uma tigela de metal com 12 centímetros de altura, incrustada num conglomerado rochoso perto de Dorchester, Massachusetts. Achada em 1851, essa tigela tinha gravado um buquê de flores num dos lados, com detalhes em prata. Sem dúvida, o trabalho de um hábil artífice. Tudo isso foi documentado pela revista Scientific American, do volume 7, número 38, de 5 de junho de 1852. E o que uma tigela de metal estaria fazendo dentro de uma montanha de pedra? Essa é a questão. Só uma inundação poderia ter prendido a tigela ali. Note, Hamilton, que Gênesis capítulo 4 afirma que Tubal-Caim foi o instrutor de todos os artífices de ferro e bronze. Ouro e prata também eram amplamente usados no mesmo período, o que está de acordo com o achado em Massachusetts. Michelson, existe algum outro registro do dilúvio? Sim, Hamilton. Segundo pesquisadores, o dilúvio teve início nos primeiros dias de novembro. Esta recordação jamais desapareceu da memória dos calendários e dos calendários dos povos. O Dr. Feibe, em seu livro The Flood Reconsidered, afirma que deve-se a esse fato a observância do Dia dos Finados exatamente no mês de novembro. Vários povos e culturas possuem algum registro ou tradição oral acerca do dilúvio. A lenda egípcia narrada por Platão em Timeu e a versão de Maneto, na qual apenas Tote se salvou do dilúvio, a tradição grega de Deucalião e Pirra, narrada de maneira tão encantadora por Ovídio em Metamorfoses, e a tradição de Noé em Apamea, da Ásia Menor, que inspirou a representação da arca em algumas das suas moedas, são apenas alguns exemplos. E existem outros exemplos? Sim, há também a lenda de Manu, preservada entre os hindus, segundo a qual Manu e 7 outros foram salvos no navio de uma grande inundação de alcance mundial. Ou a de Fa-He, entre os chineses, e inclusive essa lenda diz que ele foi o único sobrevivente com a sua esposa, 3 filhos e 3 filhas. Ou a de Nu-U, entre os havaianos, ou a de Tespe, entre os índios do México, ou a de Manaboso, entre os algonquins. Todas as histórias concordam em que houve uma grande inundação mundial, sendo salvos apenas um homem e sua família, num grande barco. Os mais diversos povos espalhados por todo o mundo conservaram a lembrança do dilúvio. Os Kurnai, tribo de aborígenes da Austrália, os habitantes das ilhas Fiji, os nativos da Polinésia, Micronésia, Nova Guiné, Nova Zelândia, Novas Hébridas e os antigos célticos do país de Gales, os tribais do lago Gaudi, no Sudão, e os habitantes da Groenlândia e etc, etc. É difícil imaginar que todos tenham inventado uma mesma história que coincide em tantos detalhes. É verdade. Eu, inclusive, recomendo ao ouvinte a leitura do livro Em Busca da Arca de Noé, de Dave Balsiger e Charles Sellier, da editora Record. Nele, os autores afirmam que mais de 200 civilizações passadas e presentes guardam alguma recordação da grande inundação. Só na América, existem 58 relatos diferentes. Os índios navajos, por exemplo, acreditavam que o Grande Canyon era uma decorrência do dilúvio. Além dessas histórias, existem inúmeros depósitos marinhos nos continentes. Na verdade, mais ou menos a metade dos sedimentos nos continentes são de origem marinha. E eu pergunto, como é possível que exista tanto material marinho sobre os continentes? A invasão geral das águas das terras continentais, que são mais elevadas que os oceanos, essa invasão pelos oceanos é certamente uma situação muito diferente da situação presente e concorda com a ideia de um dilúvio global. Além disso, muitas camadas sedimentares de geologia singular cobrem regiões tão grandes que é difícil acreditar que foram depositadas lentamente sob condições não catastróficas. Por exemplo,
o conglomerado Chinarump, no sudoeste dos Estados Unidos, com cerca de 30 metros de espessura. Ele cobre quase 260 mil quilômetros quadrados. E a formação Morrison se estende sobre 1 milhão de quilômetros quadrados, desde o Kansas até Utah, e desde o Canadá até o Novo México. E a ausência de erosão entre as camadas geológicas é um outro grande indício de um dilúvio. Dá para você explicar melhor? Perfeitamente. As camadas geológicas, elas são usadas pelos evolucionistas para determinar idades e são sobrepostas umas às outras. Geralmente uma chega a ser considerada 100 milhões de anos mais antiga que a seguinte. O que chama a atenção, Hamilton, é a ausência de camadas intermediárias que deveriam existir de acordo com a escala de tempo evolucionista, e a ausência de vestígios de erosão de uma camada para outra, uma vez que supostamente elas estiveram expostas por um longo tempo às intempéries como a chuva e o vento. A falta de erosão nesses intervalos de uma camada para outra da coluna geológica sugere uma rápida deposição, como se esperaria em uma grande inundação. Além disso, foram encontrados animais fossilizados cujos corpos atravessam essas camadas. Isso quer dizer que a cabeça do bicho poderia ser milhões de anos mais nova que suas pernas ou cauda? Sim. E por mais absurda que essa ideia seja, teria que ser a conclusão dos evolucionistas. E há também sistemas ecológicos incompletos. Em várias camadas fossilíferas, como nos arenitos do Coconino e Formação Morrison, encontramos muitas evidências de animais, porém pouca ou nenhuma evidência de plantas. Interessante, animais se alimentam de plantas. Como poderiam sobreviver esses animais por milhões de anos sem uma nutrição adequada? A atividade de separação das plantas e animais pelas águas de um dilúvio parece ser um modelo mais de acordo com a realidade observada. Falando em plantas, o carvão não é feito delas? Exatamente. E o carvão é uma outra boa evidência do dilúvio. Muitas das camadas de carvão ocupam enormes extensões e são bastante espessas. Atualmente não vemos carvão se formando nessa escala. Os enormes depósitos antigos de carvão bem podem ser explicados pelo transporte catastrófico e separador da vegetação durante o dilúvio de Gênesis. Aliás, as condições climáticas pré-diluvianas eram muito mais propícias à existência de vastíssimas e abundantes florestas. Um bom exemplo disso é o carvão encontrado em Moriwell, na Austrália, com uma espessura de 170 metros, e não se vê carvão se formando assim hoje em dia. É bom lembrar também, Michelson, que Jesus confirmou o dilúvio. Sem dúvida. Em Mateus capítulo 24, versículos 36 a 39, Cristo disse: "Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem." Hamilton, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de história, mesmo o maior dos ateus, jamais negaria a historicidade da pessoa de Jesus. Cristo, de fato, existiu. E Jesus confirmou o dilúvio, quando respondeu a uma pergunta feita por seus discípulos no Monte das Oliveiras. Nesse texto, Cristo associa 2 episódios, o dilúvio e a segunda vinda, um no passado e outro no futuro. Existe entre ambos circunstâncias bem semelhantes. Primeiro, o tempo de graça concedido por Deus aos impenitentes. Segundo, os sinais, no caso do dilúvio, os animais entrando na arca sem que ninguém os conduzisse. Terceiro, a devassidão e irreverência dos antediluvianos. E quarto, o desprezo pelas palavras de advertência de Noé, etc. A história realmente, Hamilton, se repete. Michelson, e sobre a arca? Ela realmente já foi vista? Bom, um pouco antes da Revolução Russa, em 1917, aviadores russos avistaram o que sobrou da arca no Monte Ararat, na Turquia. Esta notícia foi publicada pelos principais jornais do mundo em 1923. Chegou-se a fazer expedições para encontrar essa gigantesca embarcação. Relatórios de fotografias foram entregues ao czar. Dias depois de o czar ter recebido esse material, o governo russo foi derrubado pela Revolução Bolchevista e o material, infelizmente, sobre a arca se perdeu. Mas os documentos foram vistos. Megan Butler, editora do livro Anastasia the Lost Princess, livro que conta a história da vida da filha do czar russo, diz que o autor do livro passou 20 anos pesquisando sobre Anastasia. Durante uma de suas entrevistas, ele ficou chocado quando ela começou a falar sobre uma expedição que seu pai, o czar, havia enviado ao Ararat para medir e fotografar a arca.
Ela contou que viu as fotos e os relatórios, e inclusive usou uma cruz feita com a madeira escura da